determinado. É hábito isso em uma prova? Não é hábito. Isso cai pouco na prova. Então, é bom saber. Mas cai pouco. Tanto é que dependendo do professor, ele nem menciona. Mas é bom mencionar para quê? Para você ficar esperto. Porque vai que. Então, quando a gente tem aqui, ó, o que era penoso? Estudar. O que é triste? Assistir. Então, caramba, quando isso daqui for o sujeito, né, eu digo que o sujeito é indeterminado. Afinal de contas, como é que você vai pensar nessa ação que demonstra, que define infinito, que é alguém, que é um sujeito realmente determinado? Então, o sujeito indeterminado. Tá? Agora a gente vai passar para a oração sem sujeito. Essa aqui sim, ó, merece todo o nosso cuidado. Oração sem sujeito é formada apenas pelo predicado e articula-se a partir de um verbo impessoal. Vamos lá. O que acontece aqui é o seguinte, realmente não tem sujeito. E o que é um verbo impessoal? É um verbo que não tem uma pessoa para concordar. Portanto, não tem sujeito. E, basicamente, se não tem sujeito, para concordar com quem? É por isso que acaba ficando no singular. Agora, vamos lá, vamos analisar. Primeira situação é muito importante. Quando tem um verbo haver no sentido de existir, ocorrer, acontecer, esse cara aqui, o haver, ele é um verbo pessoal. Como eu disse a vocês, é aquele que não tem uma pessoa para concordar. Portanto, não tem um sujeito. Esse cara é tão importante que ele é mais certo na prova do que o próprio texto. Não tem que estudar. Aí você vai reparar que o cara vai criar situações assim, ó. Dentre as opções abaixo, assinar aquela que apresenta erro de acordo com a concordância verbal, ou então que está errada, e ele pode nem mencionar a concordância. Aí ele vai colocar havia crianças na rua, mas ele poderia colocar também, ó, havia crianças na rua. Será que alguém diria que a frase haviam crianças na rua é a frase correta? Sim, claro. Porque é natural que qualquer falante comum da língua portuguesa pegue o verbo e concorde sobre diferente. Mas você está esperto porque você sabe que o verbo haver no sentido de existir, ocorrer e acontecer não tem sujeito. Então caracteriza uma oração sem sujeito, portanto obrigatoriamente deve ficar no singular. Então você já não vai mais ser derrubado. Agora, e se ele quiser te derrubar? Ele te desistir, caracteriza uma oração sem sujeito. Ah, mas então, quem vai ser crianças? Toda vez que eu tenho um verbo caracterizando uma oração sem sujeito, ele será um verbo transitivo direto e o elemento relacionado a ele funcionará como objeto direto, obviamente. E o na rua aqui será apenas uma circunstância de lugar, portanto, antes de beleza, Sidney. Mas e se eu usar os outros? É a mesma coisa? Não. Somente o adendo que se ocorrer e acontecer é um verbo impessoal. Agora, se eu utilizar